Seja bem-vindo ao canal de Primeira. Vamos agora falar sobre a rodada número 12 da divisão de acesso, que terminou nesta tarde de domingo com a vitória e a classificação do Sport Clube Passo Fundo e com a derrota que complicou a vida do gaúcho na competição. Se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os torcedores do futebol da nossa cidade, que tem muito conteúdo. Já vamos projetar o que cada time precisa, o que o Passo Fundo precisa para terminar na liderança da chave, o que o gaúcho precisa para classificar e, claro, vamos falar também sobre os jogos desta rodada, o jogo que o gaúcho perdeu e o jogo que o Passo Fundo venceu, Cleiton. É verdade, Christian Queiroz, nossa audiência, o Passo Fundo que conseguiu uma grande vitória fora de casa, aliás, não é nenhuma novidade nessa competição, nessa divisão de acesso, Série A2, a gente falar em grande vitória do Passo Fundo fora de casa, porque é isso que o Passo Fundo constrói, grandes vitórias fora de casa. Não foi diferente agora em Vacaria, diante do Glória. 1-0 é o resultado, mas é um resultado muito importante. Deu ao tricolor essa classificação. Já o gaúcho de novo patinou, de novo deu uma rateada na sua defesa e de novo acabou deixando escapar ponto, ou pontos. Já ao longo da competição a gente viu este desenho, este enredo acontecer com o Sport Clube Gaúcho. Começamos pelo Passo Fundo, que teve mais uma jornada bastante inspirada fora de casa, enfrentando o Glória em Vacaria. O Glória que já vinha de um resultado ruim para ele, Glória, que era a derrota para o Gaúcho aqui mesmo em Passo Fundo, na Arena BS Bills. Agora o Passo Fundo foi até a Vacaria e ganhou por 1-0, gol do Wilson Júnior. Resultado importantíssimo que dá ao Passo Fundo matematicamente a classificação para a segunda fase da Série A2 e de quebra ainda faz com que o Passo Fundo logicamente ultrapasse o próprio Glória na tabela de classificação, na pontuação ali. Resultado muito importante, de novo, o Passo Fundo soube jogar o jogo fora de casa, foi preciso em contra-ataques, principalmente com seus dois jogadores de lado de ataque que são muito poderosos nesse quesito, Wilson Júnior e também o PH. Então, o Passo Fundo traz para o Vermelhão da Serra 3 pontos importantes que lhe dão a vice-liderança. E olha, daqui a pouco a gente pode falar ali em 4 pontos de diferença ao Veranópolis, que é o líder. É uma situação difícil ser líder ao fim da primeira fase. Claro que é, porque tem o jogo com o Veranópolis no encerramento lá em Veranópolis. Mas não é impossível. E, se não for possível, a vice-liderança também não é nada ruim, não, para o Passo Fundo. Não, mas eu acho que é um fator positivo ter esse confronto direto na última rodada. Claro, eu vejo a maior dificuldade aqui do Veranópolis, Cleiton, é a próxima rodada. Porque o Veranópolis joga contra o Tupi, lá em Criciúmal. Isso. O Tupi complica bastante a vida de quem vai jogar lá. O Passo Fundo conseguiu vencer, muito bom. Mas o Tupi não ganha de ninguém. É claro que vai ser praticamente o último suspiro do time do técnico Wanderson Pereira para permanecer na divisão de acesso. Então, eles vão dificultar um pouco mais as coisas. Mas se o Veranópolis, no mínimo, empata essa partida e o Passo Fundo vencendo a primeira vitória em casa do Passo Fundo, que tem que acontecer contra o Cruzeiro, a diferença fica em 3 pontos. E aí nós vamos ter que olhar critérios, né? E o número de vitórias do Veranópolis é 8. Ficaria em 8 e o Passo Fundo chegaria à sua 6ª vitória. Então, mesmo que o Passo Fundo vença no Veranópolis, lá em Veranópolis, ficaria com a igualdade de pontos, mas não alcançaria a primeira colocação pelo número de vitórias, né? Então, tem que vencer, fazer a sua parte e ainda dar uma secadinha, torcer pelo Tupi ganhar uma partida, o que não é nada fácil, visto a competição que o Tupi fez até aqui. A gente até pode calcular que o Tupi ele tem 7 pontos e a diferença dele para o 7º colocado Cruzeiro é de apenas 2, sendo que os dois times empataram em 0-0 ali em Cachoeirinha nessa rodada de fim de semana, né? Daqui a pouco o Tupi, como tu bem disseste, no último suspiro, na última tentativa, consiga ganhar do Veranópolis. Mas mesmo assim, eu já tratando e já projetando uma situação em que o Veranópolis não perde para o Tupi, também acho que
Não é de nada mal para o Passo Fundo ser o vice-líder ao fim da primeira fase. Para isso, teria que manter a posição que ele, Passo Fundo, conquistou. Com essa vitória próxima, né, que a gente projeta e espera, porque até porque vai ser o último jogo do Passo Fundo em casa nessa primeira fase, que a gente projeta aí um bom resultado contra o Cruzeiro. Depois teria esse duelo direto com o Veranópolis lá no fim das contas, lá no fim da fase classificatória, né? Mas e aí, dependendo do que acontecer com o Glória nesse meio do caminho, porque o Glória também andou se complicando nas duas últimas rodadas, o Passo Fundo pode até mesmo chegar na última rodada jogando com o Veranópolis em Veranópolis com a vice-liderança definida já. Daqui a pouco, matematicamente, isso pode acontecer. Né? Pode. Basta que o Passo Fundo vença, vá a 24, e o Glória e o Esportivo que se enfrentam na próxima rodada, que eles empatem. Né? Se der um empate entre Glória e Esportivo e o Passo Fundo vencer o Cruzeiro, o Passo Fundo já assegura a segunda colocação. O que seria, olha, extraordinário pro time do técnico Marcelo Caranhato. Segundo lugar, tu decide em casa... Né? Tu vai enfrentar, se a gente pegar aqui, ó, se fosse hoje o Passo Fundo em segundo, pegaria o Lajeadense. É brabo, é o técnico Gelson Conte, não é fácil. Mas tu joga a primeira lá em Lajeado, tu vem jogar a segunda dentro da tua casa e tu evita um confronto já com o Pelotas, por exemplo, que é um time na boca do lobo. É muito difícil, ainda mais quando é decisão, a torcida lota o estádio. E o próprio Santa Cruz, que vem fazendo um campeonato muito bom até aqui, né? Então, ficar nessa segunda colocação é muito bom pro Passo Fundo, porque aí passa do seu adversário Lajeadense ou Avenida, que tudo é projeção, né, gente? Mas passando nessa fase, bom, daí tu tá a 2 jogos de subir. É verdade. Aí tu tá a 2 jogos de subir. E daqui a pouco pode até dar uma zebra com o Santa Cruz ou com o Pelotas, o que, teoricamente, deixaria a vida do Passo Fundo um pouquinho mais fácil numa eventual semifinal. Também, se a gente olhar agora um pouco pro grupo B, a gente vai ver assim que o Santa Cruz ele tem 23 pontos, tá? Ele é o líder. Só que 2 pontos atrás está o Pelotas, vice-líder. Ou seja, o Pelotas também pode ser líder ao fim da fase classificatória e o Santa Cruz cair. Só que o Lajadense, ele tem 19 pontos. Está 2 atrás do Pelotas. Então o Lajadense também pode ser o segundo colocado. E o Avenida tem 17. Então a Avenida também pode ser daqui a pouco o segundo colocado, ou o terceiro, ou mesmo o quarto, ou mesmo ser eliminado, porque o Inter de Santa Maria tem 15 e está em 5º lugar. Então é um grupo bastante embolado ali, que com 6 jogos em disputa, mais ou menos tudo pode acontecer ali no grupo B. Né? Ao contrário do grupo A, que é o grupo do Passo Fundo, e do Gaúcho também, em que a coisa já está mais ou menos assim, se encaminhando, embora as distâncias também sejam curtas, mas a gente tem esses duelos aí que são chave. Por exemplo, a gente pode olhar assim, a chave está bastante equilibrada aqui. Temos o terceiro e o quarto colocado empatados. Sim, só que eles ainda vão jogar entre si na próxima rodada. Então alguém vai ficar pelo caminho, alguém vai perder ponto, ou até mesmo os dois. Né? Então, são projeções que a gente vem fazendo aqui, dentro daquilo que o Passo Fundo também construiu ao longo da competição, que são bons jogos fora de casa, e aí daqui a pouco você fazer um grande jogo fora de casa, você sendo o segundo lugar aqui nessa chave, pegando o terceiro da outra chave, independente de quem seja, tá? Pode ser o Avenida, pode ser o Inter de Santa Maria, pode ser o Lajadense. Enfim, independente de quem seja, você fazer um primeiro jogo na casa do adversário, tendo os bons desempenhos que o Passo Fundo tem fora de casa também, e jogando depois em casa para definir a classificação, acho que é um caminho bem interessante para o Passo Fundo, já projetando a sequência da competição. E vendo o que acontece na competição, né? Pegando aqui os jogos dos grupos aqui de Passo Fundo, do Passo Fundo, né? Que a gente acompanha, que a gente vê todo mundo jogar praticamente. Eu vejo o Passo Fundo com muita chance de subir, sabe? Eu aposto no Passo Fundo como um sério candidato ao acesso, porque embora não ganhe os seus jogos em casa, também não perde. Sim, é verdade. Né? Também não perde. E fora, ganha ou empata. O Passo Fundo tem uma derrota na competição, que foi lá na estreia. Então eu acho que o Passo Fundo ele tem sim. Ele chega com credenciais na fase eliminatória como um dos
dos candidatíssimos ao acesso. Claro que um mata-mata é diferente, se der as bobeiras que deu dentro de casa de empatar jogos, pode colocar em risco? Pode, mas eu vejo o Passo Fundo pelo elenco, pela forma que joga fora de casa, pela força que tem, pelas individualidades que tem e estão aparecendo nesse momento de decisão, eu vejo sim o Passo Fundo com muita chance de acesso. Veja bem que o Passo Fundo ele tem uma derrota apenas na competição, é o time que menos perdeu junto ao Santa Cruz lá no grupo B, só que o Passo Fundo é o time que há mais tempo não perde na competição. Foi apenas no primeiro jogo, então fazem 11 partidas que o Passo Fundo não perde. E olha só, daqui a pouco o Passo Fundo fazendo essa regra que ele construiu para ele mesmo, Passo Fundo na competição. Ganhar fora de casa e empatar em casa, tá tudo certo também. Ele vai passar de fase. Sim, né? Exatamente. Claro, se fosse manter. Apenas aqui um exercício, por dizer assim, né? Então o Passo Fundo tem uma situação bastante interessante na competição, com os resultados, com os desempenhos que a equipe vem apresentando. Enfim, o Passo Fundo me parece uma equipe pronta, assim, para jogar esse restante de Série A2, divisão de acesso, ao contrário do Gaúcho, Cristian, que tem problemas. Ao contrário do Gaúcho, que em casa se complicou. A gente viu o Passo Fundo que fora de casa ele decidiu a sua classificação, ao contrário, a gente pode dizer que o Gaúcho ele está perdendo a classificação dentro da sua casa. Jogou na tarde de domingo, perdeu para o Esportivo num jogo que o Gaúcho até foi melhor em muitos momentos da partida, quase na totalidade do jogo o Gaúcho esteve melhor do que o time do Esportivo, mas aí, depois dos 45, o empate até era interessante para o Gaúcho, porque mantinha ele com mais chances, praticamente só dependendo dele para classificar. Claro que teria que torcer por um tropeço, mas as chances do Gaúcho fazer 6 pontos nas últimas duas seria maior do que os outros adversários. Mas aí, vem uma falta, que para começar, não sei se precisava ter sido feita. A cobrança de falta na área e uma indecisão, a zaga fica parada, o goleiro, eu não coloco aqui essa na conta do Gabriel, porque pelo lance eu acho que foi mais questão de todo o sistema defensivo que olhou o jogador do Esportivo subir para cabecear livre e marcar o gol da vitória do Esportivo. Então o Gaúcho perdeu 3 jogos dentro de casa, né? Perdeu 3 partidas dentro de casa e ganhou 3 das 6 que jogou. O Passo Fundo empata em casa, mas ganha fora. O Gaúcho empatou fora e está perdendo em casa. Pois é. E no fim das contas, agora a situação do Gaúcho ela complicou de vez, porque ele tem 14 pontos e ele teria que tirar uma diferença muito grande com relação ao Esportivo, que tem 19 em 2 jogos. Então ele teria que descontar... Ou Glória, né? Ou Glória, porque os dois têm 19 pontos. Isso. Então ele teria que descontar aí 5 pontos em 2 rodadas, sendo que não se dando ao direito de contar com o empate dos adversários. Teria que ser 2 derrotas. Então alguém teria que ganhar o próximo jogo, Glória ou Esportivo, que é o duelo direto, e depois o perdedor teria que perder novamente. E o Gaúcho ganhando os 2 jogos em sequência, daí o Gaúcho conseguiria. Acho bastante difícil. Não vou dizer aqui que é impossível, porque no futebol não existe o impossível. Tá? Em tratando-se de uma competição parelha, como é a divisão de acesso à Série A2, mas eu considero bastante improvável. E mais, eu já deixo aqui uma mensagem que, para um time que esteve tanto tempo fora dessa competição, que esteve tanto tempo sofrendo, literalmente, lá na terceirona, jogar, aliás, esse primeiro ano aqui, em Série A2, sem correr o risco de rebaixamento e sem ser rebaixado, porque o Gaúcho já não vai ser rebaixado, ele já tem essa garantia que não cairá. Bom, então acho que para um primeiro ano você jogar contra equipes tradicionais, contra equipes que já conhecem a competição e não ter caído, já é um ok. Tá? Eu não estou dizendo aqui que foi bom, estou dizendo que foi ok. Tá? E aí, para daqui a pouco, ano que vem, projetando uma outra situação, projetando algumas melhorias, projetando também com um conhecimento maior da própria competição em si, tanto de direção, comissão técnica, jogadores, enfim. Então, daqui a pouco, para o ano que vem, quem sabe, algo superior, voos maiores. Né? Para um primeiro ano de Gaúcho,
na Série A2 não cair e ter feito bons jogos, boas apresentações, acho que tá ok. Não, eu também concordo. Eu acho que o Gaúcho ficou aí numa situação em que talvez ele mesmo tenha criado uma expectativa maior no seu torcedor, principalmente ali pelo primeiro turno, né? Isso. Porque não perdeu fora de casa, conseguia empatar e em casa tinha vencido seus jogos, mas aí depois dos clássicos ali me parece que aquele 1 ponto conquistado nos 6 disputados contra o Passo Fundo ali pode ser que tenha ter sido um golpe um pouco mais duro pro Gaúcho, né? Internamente, as coisas... e depois daquilo ali, o Gaúcho fez, para mim, uma partida interessante que foi contra o Glória, aquela vitória, né? Isso. E tanto que só voltou a ganhar com o Glória. E já não tinha ganho antes do Cruzeiro. Aí empata com o Cruzeiro, perde pro Passo Fundo, empata com o Passo Fundo, e aí depois perde pro Cruzeiro em casa, aí consegue ganhar do Glória e agora perde pro Esportivo. Mas, apesar de tudo isso, ainda dá. Ainda dá. Não é fácil, não é uma tarefa complicada, é uma tarefa muito complicada, desculpa, mas ainda dá. Precisa vencer os seus 2 jogos contra Brasil de Farroupilha e depois contra o Tupi. Eu não acho impossível de acontecer. Né? Eu acho que é uma Esses resultados não são impossíveis. Não, é uma probabilidade até alta de acontecer. Agora, tem que torcer para que, primeiro, entre Glória e Esportivo não dê empate. Até se der empate, ainda daria. Mas aí precisaria, lá na última rodada, que um dos 2 perdesse, aí teria que ver saldo. Seria uma situação um pouco mais complicada para o Gaúcho. Então, que um dos 2 ganhe e preferencialmente o Esportivo. Preferencialmente o Esportivo. Por que eu considero melhor o Esportivo ganhando e já classificando? E aí chegar na última rodada para decidir com o jogo do Glória. Porque na última rodada, o Glória joga fora de casa. O último confronto do Glória é fora de casa com o Cruzeiro. E talvez o Cruzeiro possa chegar na última rodada precisando vencer para não cair. Pode acontecer. E aí, se isso acontecer, eu acho que é mais provável, ou mais fácil de acontecer, uma derrota do Glória nesse jogo do que uma derrota do Esportivo em casa com o Brasil de Farroupilha. Então eu considero que a probabilidade maior de acontecer os resultados é a partir do Glória ficando fora, até mesmo o Glória está caindo, né, de produção. Sim. O Glória perdeu para o Gaúcho, perdeu para o Passo Fundo, então tá instável o time do Glória, né, Cleiton? E o Glória, me parece que a estabilidade, curiosamente, ela surge depois que o Glória decide a Recopa Gaúcha. E ele sofre uma goleada pro Grêmio. E ali a coisa parece que meio saiu do prumo e os resultados não deixaram de acontecer mesmo na Série A2, né? Bom, mas é aquilo que eu disse, tá? Eu acho uma campanha ok, considero a classificação não é impossível, mas considero ela bastante difícil, sim. Talvez, quiçá, improvável, mas ela pode acontecer sim, dadas toda essa matemática que envolve a competição nesta altura do campeonato, certo? Agora, independente de classificar ou não, fica também aqui o registro ao torcedor do Gaúcho, que mesmo em dias ruins, em dias de chuva, de frio, foi até a Arena BS Bills. Que legal que isso aconteceu, que bom que esse movimento aconteceu também. O mesmo a gente viu lá no Clássico, que o torcedor do Gaúcho foi em bom número contra o Passo Fundo, era um domingo à tarde, estava sol, tudo jóia, né? Tudo dentro dos conformes também. Então, eu tendo a acreditar também que o Gaúcho ele possa vir um tanto quanto mais forte a partir do momento em que a competição trouxe algumas necessidades e apontou algumas necessidades para o Gaúcho, principalmente a questão da grama, tá? Que ela complica demais. De novo, ele jogou com chuva, de novo o jogo não fluiu. A gente sabe como é o desenho do Gaúcho, como é o modelo de jogo do Gaúcho. Não é esse que é baseado em balão e tal, é muita bola no pé, muita bola no chão, jogada de pé em pé, muita troca de passes, só que com essa grama não vai dar.
Então fica também o recado para a diretoria do Gaúcho, que claro que a diretoria já sabe disso, já fez o levantamento financeiro necessário e tal, só que para uma questão até mesmo desportiva, é necessário olhar com muito carinho essa questão do gramado, porque daqui a pouco o Gaúcho deixou a sua classificação escapar em casa, Christian, muito por conta do gramado da arena. É claro, o Gaúcho não conseguiu fazer o seu fator local, né? Não conseguiu fazer o seu fator local. E aí tem várias questões, né? A questão do gramado, nervosismo também, um pouco de, quem sabe, inexperiência, são N fatores. Mas, claro, o investimento no gramado é primordial e, pelo que a gente sabe, isso já está aí no radar da direção do Gaúcho, lá do presidente Guto e quem está à sua volta para que isso aconteça. E, sem dúvida, fazendo melhorias no estádio, tu consegue até mesmo barganhar aí com atletas para vir jogarem aqui, aumenta o interesse, enfim, tudo vai melhorando, né? Eu acho que o Gaúcho, se esse ano as coisas não andarem de forma que o Gaúcho consiga uma classificação e continue na luta, o Gaúcho tem tudo aí para, nos próximos anos, ter boas participações na divisão de acesso e logo ali na frente estar na Série A do Campeonato Gaúcho. E é por isso que eu volto a pontuar aqui e trazer essa mensagem para o torcedor do Gaúcho, o quão importante foi para o Gaúcho não cair neste ano, certo? Até projetando os seus anos vindouros, que serão de muito sucesso, não tenho dúvida nenhuma, Christian. É isso aí. A próxima rodada, só para a gente passar aqui também para o torcedor, Cleiton Vasconcelos, os times jogam o Passo Fundo na quarta-feira. Esse jogo está marcado para a tarde da quarta-feira no Vermelhão da Serra. E me parece que ele vai acontecer mesmo na quarta à tarde, às 15 horas. Porque inicialmente era na quarta à noite, às 20, e foi alterado para as 15. Isso, já tem uma alteração aqui, já tem alteração. Sim, já tem. De 20 para 15 horas da quarta-feira. Então me parece que vai sim ser na quarta-feira à tarde, o que é ruim porque dificulta demais a presença do torcedor. E o Gaúcho joga na quinta-feira, às 20 horas, lá nas Castanheiras, em Farroupilha. Já sabendo de todos os outros resultados. É o único jogo da quinta. Os demais, todos na quarta-feira, já chega lá sabendo, né, qual vai ser a sua dificuldade, como vai estar para a última rodada, dependendo do que acontecer lá em Farroupilha. Isso, até porque Glória e Esportivo jogam quarta-feira às 7 horas da noite, e esse jogo é importante para a gente, pro Passo Fundo, né, para uma questão ali de vice-liderança, de alguém ganhar aquele jogo, e também é importante para o Gaúcho por uma questão aí de quarta vaga na chave A da competição. Pena, né, que o Passo Fundo, com toda a sua estrutura, com toda a sua iluminação, terá que jogar à tarde, mas enfim, a tabela é essa, o desenho é esse, e inclusive deve ser por uma questão de televisionamento, de televisionamento não, né? Transmissão de streaming, enfim, que os clubes fazem aqui com a Federação Gaúcha de Futebol. Deve ser por isso, então, que esse jogo foi realocado para as 3 horas da tarde, para ter o jogo na quarta-feira à tarde. Mas, independente de jogar à tarde ou à noite, é contra o Cruzeiro, uma equipe que está bem abaixo na tabela de classificação, e os 3 pontos valem demais para o Passo Fundo. Então, acho que seria fundamental, seria até mesmo algo imperoso o Esporte Clube Passo Fundo ganhar o seu primeiro jogo em casa diante do Cruzeiro na próxima rodada. Para tirar se a gente pode chamar de zica, né? Para tirar essa zica aí lá do Vermelhão da Serra. E aí, pra gente fechar de Gaúcho e Passo Fundo, a rivalidade Gaúcho e Passo Fundo vai estar nesse jogo das 19 horas entre Glória e Esportivo, porque o torcedor do Gaúcho vai torcer pela vitória de alguém. Isso. E o torcedor do Passo Fundo vai torcer pelo empate, porque se o Passo Fundo tiver ganho seu jogo contra o Esportivo, contra o Cruzeiro, perdão, já vai garantir o segundo lugar se eles empatarem. E se o mesmo Passo Fundo, vamos imaginar aqui que empate, né, ou que perca pro Cruzeiro, se os dois empatarem, ninguém avança, né? Ninguém passa pelo Passo Fundo. Então, a rivalidade Gaúcho e Passo Fundo vai estar presente também nesse jogo, cada um torcendo por um resultado nessa partida. Até porque o empate aqui não é nada interessante pro Gaúcho, porque daí é ponto para os dois
e o Gaúcho, enfim, toda aquela conta que a gente já fez, né? Mais ou menos isso, Isso Christian. Aí, e só lembrar então, começou o Gauchão de Futsal. Exatamente, né, começou, o Passo Fundo Futsal foi até Lajeado, enfrentou a Alaf, saiu perdendo lá em Lajeado por 2-0, até quase buscou o empate, perdeu por 3-2 ao fim do jogo, mas primeira rodada apenas, o Passo Fundo Futsal sempre é difícil estrear fora de casa, em Lajeado, a equipe dirigida pelo Bela, né, a Alaf. O Bela, há anos já, é técnico. Tem história aí, tem no história, futsal. Né, no futsal. Ele que foi jogador dos bons, inclusive, jogador de seleção brasileira. Agora o Passo Fundo Futsal, então, tem toda uma sequência de fase classificatória no Gauchão. Lembrando que são 2 chaves, né? E o Passo Fundo, então, faz toda a competição agora, com os jogos de ida e volta, turno e retorno, para buscar a classificação lá para as fases seguintes. Lembrando também que o Passo Fundo Futsal fará seus jogos no SESC Senat, a princípio, né, e deve ser isso, ao longo da competição do Gauchão de Futsal, que é uma competição bastante importante, que tem os nomes de peso, tem ali a CBF, tem o Atlântico, tem todos os times que a gente já está acostumadíssimo a conhecer no nosso futsal, tem o time de Marau, a MF, tem o Lagoa de Lagoa Vermelha, então as grandes rivalidades estão no Gauchão de Futsal e vem o Passo Fundo Futsal começando agora a sua trajetória. Acho que será uma trajetória bem interessante também. Sem dúvida, sem dúvida. Boa sorte aí pro Passo Fundo Futsal. É isso, Cleiton. Convidar mais uma vez, né, o nosso telespectador, você que está aí do outro lado do celular, do tablet, seja onde você estiver assistindo, no seu computador, a se inscrever no nosso canal. Isso aí, se inscreva então aqui no nosso canal, também acompanhe nossas outras redes sociais, todas elas @deprimeirapf, deixe seu like aqui também, deixe seu comentário, né? A gente vai responder e vamos torcer para que a gente volte aqui, próximo vídeo, com grandes resultados para Passo Fundo.